Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje nós estamos recebendo Jonathan Aguiar. Ele atua como Head de Sales Engineer da unidade de negócios RD na TOTVS, é responsável pelo treinamento da equipe comercial, criação de modelos de vendas, entre outras atividades ligadas à garantia do cumprimento de resultados. Uma breve apresentação sobre ele que vai conversar conosco hoje, vai falar sobre sua trajetória, sobre vendas, como está o cenário aí de vendas, negociação, inovação, tecnologia no Brasil hoje. Então fique aqui conosco que a entrevista de hoje está imperdível. Então, Jonathan, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por sua participação aqui nos estúdios da Total News. É uma honra conversar com você hoje. Obrigado, Beatriz. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco mais sobre a minha experiência e sobre como que a tecnologia tem influenciado os modelos de negócio, como tem influenciado as vendas, né? Então, é um prazer estar aqui com você. Jonathan, para nós começarmos, você atua há mais de 15 anos, né, no setor de tecnologia, vendas. Como que foi a sua trajetória até aqui? E depois eu gostaria que você falasse sobre como que está esse cenário da inovação, da tecnologia no Brasil, trazendo um pouco, trazendo as informações da sua palestra de ontem, né, que você esteve lá no Café com Negócios, no Senac Hub Academy, trazendo muitas informações. Então eu queria que a gente explorasse mais esses assuntos aqui. Mas primeiro, fala sobre você. Como que você começou nesse universo aí das vendas, tecnologia? Como que você parou onde está? Bom, são 15 anos que eu estou na TOTVS, mas eu estou na área de tecnologia há mais de 20 anos. E como muita gente da minha geração, né, o mercado de trabalho ele se abriu muito forte para quem estava na tecnologia. E assim como a maioria dessas pessoas na área de tecnologia, eu comecei a minha carreira na área de suporte técnico, né, atendendo clientes ali que estavam com dificuldades no sistema, mas eu tive a oportunidade de passar por diversos departamentos. Passei pelas áreas de implantação e delivery, passei pelas áreas de desenvolvimento, passei por áreas de consultoria, até que finalmente eu decidi atuar na área de negócios, né, na tecnologia. Então, nos últimos anos eu tenho me especializado na área de negócios, né, em como conectar com as empresas e como que a gente desenvolve diferenciais competitivos nas empresas através da tecnologia. Eu só vou voltar um pouquinho. Você fez qual faculdade? Como que foi isso? Excelente pergunta. Na verdade, eu fiz administração e marketing, Ó, né? E então muita gente, tudo. exatamente. E aí eu fui convidado pelo coordenador dos cursos de administração da minha faculdade a trabalhar com ele em uma empresa de tecnologia. Isso em São Paulo? Goiânia. Goiânia. Isso ainda em Goiânia. Né? Então a gente trabalhava numa empresa que era de serviços financeiros, né? Tecnologia para empresas do segmento financeiro. E aí comecei, como a maioria, na área de suporte técnico, né? E eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. Né? Ontem eu até comentei na palestra, né? Era a pessoa que configurava videocassete, configurava rádio relógio, configurava o telefone celular para conectar à internet e receber e-mails, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar em telecom, né? Nessa parte mais relacionada à tecnologia, e ali durante o período de faculdade ainda, o meu professor, que era coordenador dos cursos de administração, me convidou para trabalhar com ele. E aí foi o começo da minha experiência na área de tecnologia. De lá para cá, essa paixão só aumenta, né? É uma característica minha, eu sou um early adopter, então eu sou apaixonado por tecnologia, eu sou apaixonado pelas mudanças que a tecnologia possibilita para a gente, não só a nível de negócio, mas a nível de sociedade mesmo, né? Então, há 15 anos trabalhando com tecnologia, eu pude acompanhar várias revoluções tecnológicas que a gente teve ao longo desses anos, né? Desde a naturalização da internet, a popularização da internet, desde o mobile que veio, né? Então hoje a gente usa o telefone para tudo, isso é possível porque a gente tem acesso à internet no smartphone, então foi muito interessante poder acompanhar e poder viver essas revoluções tecnológicas que teve até aqui. E nós estamos vivendo uma revolução tecnológica hoje em dia com a inteligência artificial também, né? Deu um boom de uns 2 anos pra cá, seria? Sim. Na verdade, inteligência artificial é um conceito já muito antigo, desde 1600? desde da década de 60 a gente já fala sobre inteligência artificial. Década de 60. Mas, de fato, que a gente teve vamos chamar de hype, foi agora nos últimos 2 anos, né? Isso foi possível porque a gente agora está se relacionando com a inteligência artificial numa linguagem natural.
E nós, seres humanos, somos programados para que se alguma coisa converse com a gente com linguagem natural, a gente entende que é algo quase que humano do outro lado, né? Então, isso ajuda a explicar um pouco por que tem essa hype muito grande de inteligência artificial. Afinal de contas, é a primeira vez que nós, seres humanos, conversa com algo que não é humano, mas que responde para a gente como sendo humano. Mesmo que hoje a inteligência artificial ela não produz conhecimento. Ela consulta conhecimentos que foram feitos, exatamente, e responde para a gente de linguagem natural. Mas isso não minimiza a revolução e o momento que a gente está vivendo. E é muito comum em momentos como esse que a gente está vivendo agora, ter uma etapa de euforia, né? Então todo mundo acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo, que vai ser uma grande revolução, e depois a gente começa a ter uma visibilidade maior de quais são os impactos reais que isso vai ter na nossa sociedade. A gente teve, algumas semanas atrás, o lançamento do ChatGPT 5.0, né? E aí teve quase que uma frustração do mercado, porque estava todo mundo esperando que fosse algo bombástico, totalmente disruptivo, mas quando na verdade a gente testou, foi, cara, é basicamente a mesma coisa. Não que não houve melhorias, teve mudanças, teve sim, mas nada não tão perceptivo, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento agora que ele é um pouco mais sereno, um pouco mais pé no chão, olhando de fato o que é possível com inteligência artificial e o que a gente consegue implementar. E aí, na palestra de ontem, eu falei muito sobre isso, né? Eu tentei tangibilizar e trazer para alguns aspectos práticos de que forma que a inteligência artificial tem influenciado os modelos de negócio, especificamente na área de vendas, né? Como que empresas que estão mais atentas a essas mudanças, né, estão adotando essas características, podem de fato ter melhores resultados. E você trouxe alguns exemplos e você fez até um paralelo entre a ficção científica e a realidade atual. Isso foi muito bacana. O que mais te surpreende nesse contraste aí entre as tecnologias, entre o que era apresentado antigamente e como estão as coisas hoje em dia? Nossa, Beatriz, ótima pergunta. Eu adoro esses exercícios de futurologia, sabe? Que a gente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e é incrível a nossa capacidade de errar quando a gente tenta prever o futuro. O filme De Volta para o Futuro, carros voadores. Carros voadores, um holograma de tubarão, né, pulando em cima de uma pessoa na rua para fazer propaganda. Então é incrível como a gente às vezes tem esse costume de achar como vai ser o futuro e ele vai para um caminho totalmente diferente, né? E eu acho que com a inteligência artificial não vai ser diferente, tá? Eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quando a gente olhar para o passado, a gente vai lá e falar, caramba, olha como a gente estava errado de como a gente entendeu que a inteligência artificial iria mudar. Não que não vai ter mudanças provavelmente estruturais. Mas da mesma forma que se a gente voltar 20 anos no passado, a gente não teria ideia que a grande revolução que a internet iria possibilitar seriam as redes sociais. Ninguém falava em rede social há 20 anos atrás. E hoje a gente vive disso. Tem uma economia enorme que acontece através das redes sociais, através das mídias, né? Instagram, TikTok, né? E a gente não tinha essa visibilidade. Provavelmente, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente olhar para o mercado, a gente vai entender as mudanças que a inteligência artificial propôs para a nossa sociedade, mas provavelmente vai ser de uma forma diferente. Provavelmente da mesma forma como a gente tinha players no mercado que eram mais pronunciados e não são necessariamente os que estão hoje aqui, daqui também. Né? A gente não sabe quem que vai ganhar essa corrida, mas a gente sabe que vai mudar muito a forma como a gente trabalha, como a gente vive, principalmente como a gente vende. E hoje em dia já tem muita inovação que já deixou de ser disruptiva, que já é algo, né, real no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos colocar aí o ChatGPT. Eu não vivo mais sem, já é algo normal, natural no meu dia a dia, né? A Fernanda que tá aqui com a gente também todos os dias já a primeira aba lá, sabe, já é o ChatGPT, porque já é um companheiro. Tem essa visão, né? Outra pessoa, algo que está sempre ali para você te ajuda. E nas empresas também, para as empresas também existem
plataformas, ferramentas que podem auxiliar aí na gestão, nas vendas, na negociação, no fechamento. E vocês lá na TOTVS têm algumas soluções também relacionadas a isso, né? De fazer, receber os leads, conversar com o cliente. Vocês têm algumas dessas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre alguns produtos da TOTVS que vocês oferecem também. E como que isso tem impactado aí o dia a dia das empresas, a rotina das empresas, como que isso facilita aí a vida dos colaboradores, dos empresários? Perfeito. Ontem eu tentei tangibilizar muito de como que a gente utiliza a inteligência artificial, não necessariamente só para te ajudar a escrever um e-mail, ou te ajudar, de repente, numa dúvida, criar um roteiro, enfim, como que de fato... São coisas básicas, né? Coisas básicas, exatamente, né? E o que eu vejo como futuro da inteligência artificial, ela cada vez mais sendo utilizada como microserviços transparentes para o usuário, né? Então ontem a gente falou muito, por exemplo, de como utilizar a inteligência artificial, como os nossos produtos utilizam inteligência artificial para te mostrar quais são as campanhas de marketing que vão fazer mais sentido. Ou seja, qual que é o tipo de comunicação que vai ser mais efetivo para cada perfil de cliente ou consumidor que consome os conteúdos da minha marca ou da minha empresa. E isso é especialmente importante quando a gente fala sobre a forma de adquisição de clientes, né, sobre o processo de buscar mais clientes, achar clientes ou consumidores que têm características semelhantes aos clientes com quem eu já faço negócio, né, entender qual que é a comunicação mais efetiva para cada perfil de cliente. Eu falei muito ontem que a gente vivia na era das personas, né, onde as empresas criavam uma persona. Olha, o tipo de cliente que compra o meu produto é esse daqui. E a gente fala muito agora de personalização em massa. Eu estou conversando com aquela pessoa específica, porque através da inteligência artificial eu consigo entender com mais profundidade quais são os interesses dela, qual que é o momento que ela está e qual que é a comunicação que vai ser mais efetiva que ela. A gente entende que toda empresa ela precisa, primeiro, buscar mais clientes, ela precisa, né, ter novos clientes ou consumidores, ela precisa se relacionar melhor com esses clientes, né, ou seja, como que eu crio engajamento, conexão desse cliente com a minha marca ou com a minha empresa, e como que a gente utiliza vendas. Então a inteligência artificial está permeada nessas 3 camadas, né, tanto para te ajudar a encontrar novos clientes, uma vez que eu sei quem são esses clientes, como que eu me comunico melhor com eles e como que eu possibilito novos canais de venda, como que eu construo um touch point que permita venda independente do canal com que um cliente fala comigo. Jonathan, e para nós irmos aqui para a finalização da nossa entrevista, eu queria que você trouxesse também a sua visão para os próximos anos, para os próximos aí 3, 4, 5 anos. O que os empresários eles devem focar, devem estar atentos, devem estar espertos para não ficarem desatualizados, mas sim para eles continuarem aí. Hoje em dia a gente fala muito sobre a inovação, sobre tecnologia, mas assim, são palavras, são termos muito amplos, né? Então assim, na sua visão, você que está aí nesse meio, nesse mercado, qual que é a sua visão para os próximos anos aí? O que os empresários, pequeno, médio, eles precisam focar as energias e estarem atentos aí? Perfeito, Beatriz. Esse é um ponto muito importante também, porque sempre que a gente passa por um momento disruptivo, um momento de revolução tecnológica, cria-se novas oportunidades de novos modelos de negócio e outros automaticamente ficam ultrapassados, né? Então, é importante o empresário estar olhando em qual que vai ser o impacto para o negócio dele que a tecnologia está trazendo, mas não ir para a tecnologia pela tecnologia, e sim pelo caso de uso. Sempre que a gente fala de uma adoção tecnológica, ela tem que resolver algum problema. Então, falando sobre inteligência artificial, como que eu posso utilizar a inteligência artificial para relacionar melhor com os meus clientes, para ter um atendimento mais próximo do cliente, para ter um atendimento mais rápido, mas é sempre priorizar o caso de uso, é sempre priorizar o problema que eu preciso resolver. E o mais importante, ter indicadores claros do que eu preciso resolver. Algo que eu consiga mensurar o ganho que eu tive de performance de vendas, o ganho que eu tive no NPS do meu cliente, o ganho que eu tive na quantidade de clientes com quem eu estou atendendo. Então, ter clareza do que é importante e como que a tecnologia pode utilizar
é o caminho mais saudável para que eu consiga estar atento às mudanças que a tecnologia esteja fazendo e adaptando a esse processo comercial. É o autoconhecimento da empresa. Exatamente. Basicamente, os dados, as informações, o que está ruim, o que está bom, o que precisa melhorar e como que eu posso utilizar todas as opções, né? Tanta opção de tecnologia, de melhoria que tem na empresa. Seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. Jonathan, então muito obrigada por sua participação aqui na nossa entrevista da Total News. É um prazer recebê-lo, conversar contigo. E parabéns aí, sucesso, muito sucesso pelos próximos meses, nos próximos anos. E as portas da Total News estão sempre abertas aqui para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, adorei o nosso papo, Beatriz, foi muito gostoso. E sempre que estiver em Campo Grande, pode ter certeza que vai ser um prazer voltar aqui. Por favor, estamos sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Obrigado. E esse foi mais um episódio aqui da entrevista na Total News. Te convido a nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Spotify. Estamos em todas as redes multiplataformas. E claro, nos acompanhar no nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br, para você ficar sempre muito bem informado. Até a próxima. Tchau!